Hoje são 2 de maio de 2026. Nesse momento, quero cumprimentar todos os irmãos, homens e mulheres, meninos e meninas no mundo, porque em todos os países do mundo eu tenho pessoas me seguindo, tem pessoas no mundo inteiro entrando em contato comigo, querendo me conhecer de forma pessoal, dizendo que estão satisfeitos, porque depois que ouviram os meus vídeos, houve uma mudança, uma profunda mudança nas vidas delas e deles. A gente não está com brincadeira, a coisa é seríssima. Mas vamos lá. Colocaram na Bíblia que o Adão é o primeiro homem e que o pecado entrou no mundo por Adão. Isso é mentira. Que o pecado entrou no mundo pela Eva. Isso é mentira. Pois esse povo já morava nas alturas antes que viesse para cá, rebelaram lá em cima e desceram para cá já no pecado. Aqui embaixo ficaram um longo tempo sem corpos carnais, e Alvo me manda para cá, junto com a Sara e junto com 142 mil pessoas, para fazer o resgate do povo. Porém, como eu nasci na inocência, porque não tinha um outro meio, a Sara nasceu na inocência e os 142 mil também nasceram na inocência. Então, qual é a nossa missão nesse momento? Resgatar os 142 mil, para depois dar seguimento ao trabalho, resgatando as demais pessoas. Porém, como Satanás queimou a maioria dos manuscritos originais, apenas utilizou um pouco para fazer o livro que eles dizem que é a verdade, que é a Torá, Cabala, Talmud, Taná, e as demais literaturas, são todos enganos. Aí o que acontece? Yahweh me manda para cá, me passa de forma automática, eu sou o único homem que tem acesso a Yahweh, de receber as informações originais e passar a vocês. Porém, como são imensidões de informações, eu tenho que ir passando aos poucos, porque vocês não têm capacidade, nem eu mesmo tenho, de receber tudo de uma vez. A gente vai com calma, devagar. O menino que entra no prézinho, você não pode dar o ensinamento de faculdade para ele. E assim é que vai acontecendo conosco, ok? Eu quero dizer para vocês que de Adão a Noé foram 2.000 anos. De Noé ao Messias, mais 2.000 anos. E agora vai completar 6.000 anos. Porém, como eles mudaram o calendário, mexeram em tudo, mudaram datas, mudaram mês, colocaram mês de 28, de 30, de 31, isso não era para existir. Eles mexeram em tudo. Eles mudaram as leis e os tempos, como está lá no livro de Daniel. Mudaram tudo, mudaram as regras, quebrou tudo e colocou o povo na maldição. E a gente agora vem com um trabalho de resgate do povo. Porém, esse resgate ele se dará por etapas, né? Mas vamos lá. Eu vou começar aqui em Gênesis, capítulo 37. Eu vou começar no versículo 4. Veja bem. Conta-se a história que o povo de Israel foi parar no Egito. Que povo de Israel é esse que foi parar no Egito? Veja bem, eles falam na Bíblia que Alvo mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó na Bíblia é o pai de 12 filhos e uma filha. É aonde originou as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Bem entendido. Porém, essa história que foi mudado o nome de Jacó para Israel é mentirosa. Na verdade, ele foi mudado o nome de Al-Rukaf para Yal-Rushurul, que é o povo de Ul. Esse nome Israel, eu já disse em vídeo anterior, que é um nome satânico, contém 3 deuses satânicos nesse nome. Is é um deus maligno,
Ra é outro deus maligno e El um outro deus maligno. Está tudo manipulado, está tudo na enganação à população. E a gente vem com calma, com carinho e com respeito, querendo libertar vocês dessa escravidão satânica e levar para um sistema perfeito, onde não há dores, não há aflições e não há tribulação, aonde reinaremos, porque não era para existir essa história de você nascer, crescer, ficar velho e morrer. Mas por que está existindo isso? Vamos lá? Veja bem, então, voltando à história de Israel, a história de Jacó. Jacó habitava, vou falar na linguagem que vocês entendem para simplificar. Jacó habitava nas terras de Canaã, né? Mas aí aconteceu algo lá em Canaã terrível. Inclusive acontece até hoje no meio do povo. Que algo é esse? A inveja. Eu passei pelo mundo, já disse, 16 vezes e essa é a 17ª. Eu vou ler nesse momento a história de José do Egito e provar para vocês que o José do Egito é o mesmo Yahushua, é o mesmo Messias. Mas dessa vez eu vou ler na Bíblia. Veja bem. Então, o que acontece? Os 12 filhos de Yahucaf, de Yahushurul, que vocês chamam de Israel, que vocês chamam de Jacó, eles eram 12. Porém, existia no meio deles um que era exemplar no meio de todos, e por ele ser obediente ao pé da letra, o pai tinha um certo carinho, um certo respeito, porque ele era obediente ao pé da letra, e os seus irmãos levantaram contra ele por inveja. E hoje continua a mesma situação, alguém nas redes sociais levantando contra mim por inveja. Porém, invejosos não vão ter êxito, não vai prosperar. A inveja não prospera, ela cai por terra. É só questão de tempo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Yahucaf, que você chama de Jacó, ele tinha um grande zelo por Yahussaf, que vocês chamam de José. Agora vamos à história. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha o que a inveja faz. Levantaram contra, vou falar, José do Egito, que vocês chamam de José, que é Yahussaf, por inveja. E os irmãos já chegou, a inveja era tão pesada que chegou ao ponto de não conseguir nem mais falar com ele. Mas vamos lá, versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, pois isso o aborrecia ainda mais. Versículo 6. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeava, e se inclinava ao meu molho. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E Yahu ali, como Yahussaf nasceu na inocência, naquele tempo, Yahu deu sonho a Yahussaf, que você chama de José do Egito, mostrando para ele que chegaria um tempo que o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, iam depender dele e ele seria maioral sobre eles. E aí os irmãos levantaram contra ele por inveja. Versículo 9. Sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho.
E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Mas quando aconteceu isso, vou dizer nesse vídeo, e contando seu pai a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio em silêncio, no pensamento que eles colocam no coração. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel, vou ler da forma que está aqui, a José: não apacentam seus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. Ou seja, os irmãos de José, vou falar na linguagem de vocês, estavam apacentando os rebanhos, né? E o seu pai chama ele para ir lá ver como estavam os seus irmãos. Versículo 14. E ele disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Versículo 15. E achou-o um varão, porque ele andava errando pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam? Versículo 17. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. A inveja mata, tá? Eu fui espancado pelos meus filhos por inveja. Versículo 19. E disse uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ou seja, eles tramaram um meio para que José não prosperasse e ficasse ele submisso a ele. Mas vamos lá. Versículo 21. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores. Túnica de várias cores é mentira. E o pai dele fez uma túnica para ele, porém não era várias cores, que traziam. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão. Lhe levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Versículo 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Versículo 27. Vinde e vendamo-lo, e a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne.
e seus irmãos obedeceram. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. Que situação, hein? Um homem honesto, um homem justo, obediente a seu pai o pede para ir até onde estavam seus irmãos, os seus irmãos pegaram ele e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Interessante, né? Agora, vamos para João, Mateus. Lá em Mateus, eu vou citar de cor, ou eu leio, deixa eu ver. Em Mateus, capítulo 26, versículo 15, e disse, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Aqui está falando do Messias, que é o mesmo José do Egito. E ele lhes disse, pesaram 30 moedas de prata, venderam Yahushua por 30 moedas de prata. A mesma situação. Tá? Também por inveja. Yahushua e José do Egito é a mesma pessoa. O que acontece? Vamos lá. Então, olha o que acontece. Eles moravam em Canaã. E veio mas depois que eles venderam José, só que José, ele prosperava em qualquer lugar que ele tivesse. E Al-Hussaf, em qualquer lugar que ele tivesse, a prosperidade estavam com ele. Aí o que acontece? Lá na frente, os ismaelitas venderam ele de novo para Potifar. Aí, eu vou resumir para não ficar tão longo o vídeo. Aí o que acontece? A esposa de Potifar quis que José deitasse com ela, e ele não aceitou porque ele era obediente a Potifar, porque Potifar tinha colocado tudo em suas mãos. Todos os seus bens estavam a cargo de José, que é Yahussaf. E daí ela levantou esse falso, chegou no Potifar e disse, olha, o que aconteceu? Ela lutou com ele para deitar com ela, ele não aceitou, ela agrediu ele e ela saiu com o casaco dele na mão. E ela levou esse casaco e apresentou a Potifar, aqui, ó, aquele que tu entregaste tudo que fez comigo, ele queria que eu deitasse com ele, não quis, e eu fui fugir dele e acabei arrancando o casaco dele, aqui, ó. Potifar pega José, coloca na prisão. Vai José para a prisão. De forma injusta. Um homem justo sendo preso. Ok? Aí o que acontece? Lá na prisão, também chegou a ponto do chefe da prisão entregar os presos todos nas mãos de José, e com a cargo de José. Por quê? Yahweh era com ele e ele prosperava por onde ele andava. O homem que anda com Yahweh tem que ter a prosperidade em sua vida. O salmista Davi disse, eu fui moço e agora estou sendo velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei de Yahweh, e na sua lei medita em todo o tempo, lhes coloca de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, disse tudo. Quanto fizer, prosperará. Você pode ver que aonde ele estava, a prosperidade estava com ele, porque ele tinha um vínculo com Yahweh.
E depois diz, não são assim os ímpios é como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque Yahweh conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Não é que Yahweh faz alguém perecer. De forma automática, você colhe aquilo que você planta durante você vai vivendo no mundo. Ok. Mas aonde vamos chegar com essa mensagem? Vamos lá. Lá na prisão, tinha um copeiro do rei. O copeiro é aquele que coloca o copo na mão do rei, serve à mesa do rei. E tinha um padeiro, que é aquele que fabricava o pão para o rei. E ambos sonharam. E aí eu vou resumir, para não tomar muito tempo. Eles ficaram apavorados, querendo saber a interpretação dos sonhos. E José disse, conta-me os sonhos, por que vocês estão apavorados? E quando eles contaram o sonho, José disse ao padeiro, olha, daqui a 3 tempos, que o povo chama de dia, vai ser o aniversário do rei. E o rei vai subir você na forca, você vai ser enforcado. E ao copeiro ele disse, olha, os sonhos seus são idênticos. Daqui 3 tempos, que o povo chama de dia, é o aniversário do rei, e o rei vai restituir você ao seu cargo. Você vai voltar ao cargo do rei e vai servir à mesa do rei, vai levar o copo na mão do rei. Quando estiver lá, lembra de mim para que eu possa sair dessa prisão, porque eu estou aqui de forma injusta. Mas o que é comida é esquecido. O copeiro esqueceu-se de José. O padeiro foi degolado, como José disse, e o copeiro voltou ao serviço do rei, mas não lembrou mais de José. 2 anos após, o rei Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que subia do rio Oriental. As 7 vacas magras era feia e a fealdade delas era tão grande que era esquisito para olhar para elas. E depois ele viu 7 vacas gordas e bonitas e as vacas magras engolia as gordas. E depois ele voltou a sonhar e sonhou com 7 espigas magras e feias, absurdas. E depois ele viu 7 espigas gordas e cheias. E aquelas espigas magras engolia as gordas. E daí o rei, quando querendo saber a interpretação desses sonhos, mandou chamar os adivinhos, os magos e tal, aquele povo que dava a interpretação ao rei, e eles não souberam dar interpretação ao rei, e o rei ficou indignado com aquela situação. Aí foi aonde, nessa situação, o copeiro do rei lembrou de José. E aí contou para o rei o que tinha acontecido lá na prisão. O rei, mais que depressa, manda chamar José, tirar da prisão e levar à presença do rei para interpretar os sonhos. E quando José chega lá, na presença do rei no Egito, foi aonde o rei contou os sonhos para ele, e ele falou, olha, rei, o sonho... Ele falou, eu fiquei sabendo que você interpreta. Ele disse, eu não interpreto nada. Porém, conta-me o sonho, que algo nas alturas pode dar interpretação ao rei. E quando ele contou o sonho, o José disse, o sonho seu é um só, rei. Vai vir no mundo 7 anos de fartura, que são as 7 vacas gordas, assim como as 7 espigas gordas e cheias. E depois vai vir 7 anos de fome imensa no mundo. É coisa horrorosa, é coisas absurdas que vai acontecer. Agora o rei faz o seguinte, isso foi mostrado em duplo sentido, porque isso vai acontecer logo. Então o rei pega um homem sábio e entendido e coloca sobre esse negócio, e manda ele armazenar o mantimento em celeiros, para quando, nos anos de fartura, para quando vier os anos de fome, você ter, ó rei, com o que sustentar o povo.
Aí o rei olhou para os demais e disse assim: acharemos um homem melhor do que esse, aonde tem a presença do Supremo e algo com ele? Tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José e falou: a partir de agora, você é governo do Egito. Você só é menor do que a minha pessoa quando eu estiver no meu trono. Ou seja, o presidiário virou rei. Isso vai acontecer Virou comigo, governo. tá? Virou rei. Virou governo. Virou governo. E daí que acontece? Da forma que José disse, aconteceu. E aí José, nos anos de fartura, construiu celeiros e foi armazenando mantimento. Naquele tempo eles usavam muito trigo, né? Armazenou trigo. Tá. Aí o que acontece? Depois dos 7 anos de fartura, logo em seguida veio 7, que a fartura passou rapidinho. Quando você está na bonança, assim, mas logo passa. Aí veio 7 anos de fome e a coisa foi feia. Aí foi aonde faltou alimento, lá em Canaã, onde estava o pai dele e os irmãos dele. E daí foi aonde Ial-Rucaf, que vocês chamam de Jacó, e Ial-Ruchurulo, que vocês chamam de Israel, chamou seus filhos e falou: por que estás olhando uns para os outros? Vocês não estão vendo que só no Egito tem alimento? O que está fazendo? Prepara seus animais e coloca para ir buscar alimentos no Egito. Estou sabendo que só lá tem alimento. Aí foi aonde José deu a conhecer a seus irmãos. Aí foi aonde o povo de Canaã, que é o povo hebreu, foi parar no Egito. Eu vou resumir a história, que se eu for contar detalhada, o vídeo fica longo. Aí o que acontece? Aí foi colocado eles nas melhores terras do Egito e eles prosperavam lá no Egito. Mas observa que eles tiveram que curvar perante José, cumprir os seus sonhos. Tá? Ficaram submissos a José, tanto o pai dele como eles. Cumpriu os seus sonhos. Daí que acontece? Foi aonde eles prosperaram. José, com o passar do tempo, veio a óbito e foi entrando outros reis, outros faraós no Egito que não conheceu José. E aí foi aonde esses reis falaram: esse povo está prosperando demais aqui, vamos escravizar esse povo. Foi aonde colocaram eles nos serviços mais pesados, carregar tijolos, trabalhar em olaria e etc. Coisas difíceis. E mandou ainda apurar eles e cobrar deles grande trabalho. Foi aonde eles começaram a clamar a Ial, pedindo providência para libertar eles do Egito, que eles estavam em situação feia e que não existia ninguém que podia tirar eles daquela situação. Foi aonde Ial utilizou Ial-Rushua, porque José tinha morrido, mas já tinha nascido de novo como Ial-Rushua, que eles falam que é Josué. Moisés. Eles falam que é Moisés. Sim, mas eles falam que é Josué, porque o nome de Josué é Ial-Rushua. Os pastores bacharelados em teologia bíblica, eles afirmam, eu estudei teologia bíblica em São Paulo, que o nome de Josué era Ial-Rushua. Na verdade, não existia J. Não existe até hoje lá em Israel. Porém, inverteram a história dizendo que Josué era sucessor de Moisés. É o contrário. Merushua, que eles chamam de Moisés, era sucessor de Josué, de Ial-Rushua. Ele tinha morrido lá atrás, mas ele tinha nascido de novo. E agora Ial utiliza ele, o mesmo José do Egito, para tirar os irmãos dele de novo do atoleiro. Aí inventaram uma história que o Mar Vermelho abriu e que virou uma muralha, que as carruagens de Faraó entrou e que o mar fechou e acabou com as carruagens. Isso é mentira. Aquele local, naquele tempo, era seco. Eles atravessaram no seco. Com o passar do tempo, depois de um longo tempo, aquilo lá inundou e virou mar.
Mas história que Mar Vermelho abriu é mentira. Mas aí, aonde o Juarez quer chegar com essa história? Eles dizem na Bíblia, escreveram na Bíblia, que o povo ficou peregrinando no deserto durante 40 anos. E segundo os teólogos, que esses 40 anos foi para que o povo incrédulo morresse. Aí Yahweh agora me mostra, não, Juarez, história que o povo peregrinou 40 anos no deserto é mentira. A partir daquele momento que o povo saiu do Egito, foi designado eles passarem por 40 gerações. 40 gerações vai dar 4.000 anos. Observa, 4.000 anos. Se você pegar o calendário que eles mexeram, que eles adulteraram, hoje está dando em torno de 3.500 anos. E os outros 500 anos estão aonde? Se são 40 gerações. Agora, o que está acontecendo? Esse povo foi dado corpos carnais para eles regenerar. Nasce, não regenera, morre, lá na frente nasce de novo. Eles passariam pelo mundo 40 anos, porém eu e os 142.000 só 17 gerações. Eles passariam pelo mundo 40 gerações, mas eu e os 142.000, 17. Por isso que a gente veio para poder resgatar o povo. Porque esse povo, quando rebelou contra Yahweh nas alturas, eles desceram e ficaram sem corpos carnais aqui embaixo. Por um longo tempo, Satanás governando eles. Mas sem corpos carnais também, eles clamaram. E aí foi aonde foi permitido os homens ter corpos carnais para regenerar e voltar. Porém, tem uma situação aqui que ninguém nunca disse para vocês, que eu vou dizer agora. O que Al me faz saber? Juarez, as pessoas que têm regenerado nesse inteirinho de lá para cá, os que regenerou não voltou a nascer de novo. Estão dormindo. Estão em um local dormindo. Não está passando dor, é com você dormindo, você não sente nada, né? Estão dormindo, aguardando o 7º milênio para nascer em nosso meio e reinar conosco. Aí essa Bíblia mentirosa fala assim, aqueles que dormem no Senhor. Não tem essa passagem? Estão dormindo em Yahweh. Tá? Aqueles que conseguiram se safar dessa situação feia, estão dormindo, aguardando. Ah, tem pessoas que já foram salvas? Não, já teve pessoas que já foram regeneradas, estão dormindo para nascer junto conosco no 7º milênio e prosseguir o trabalho que é longínquo. Agora, será que é por acaso aqui em João capítulo 3? Vou ler para vocês. Versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Yahushua, que ele escreve Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Yahweh, que ele escreve Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Yahweh não for com ele, aqui ele escreve Deus. E Yahushua respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Yahweh. Aqui eles escreve Deus. Então teria que nascer de novo. Disse-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Yahushua respondeu, na verdade te digo, que aquele que nasce da água. Versículo 5, Yahushua respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aqui eles escrevem do Espírito inventário, e do verdadeiro conhecimento não pode entrar no reino de Yahweh.
Então, para se entrar no reino de Yahweh, vai ter que nascer dos verdadeiros ensinamentos. Observa, versículo 5. Yahushua respondeu, na verdade, de que aquele que não nascer da água. Por que da água? Porque vai ter que largar essas águas e passar a tomar da outra, nascer da água verdadeira. Aí inventaram um batismo em água aí, batismo em água não vai limpar ninguém. Tá. Olha, Yahushua respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, que não beber da água verdadeira, não passar a beber da água verdadeira, e dos verdadeiros ensinamentos, não pode entrar no reino de Yahweh. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do... Eles colocam espírito. Vamos trocar pela realidade. O que é nascido dos verdadeiros ensinamentos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido dos verdadeiros ensinamentos. Não te maravilheis de aqueles que é maravilha, que é uma deusa. Ele falou assim, não fique impressionado de ter dito. Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você tem que nascer dos verdadeiros ensinamentos de Yahweh. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do verdadeiro entendimento. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Yahushua respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Profundo, né? Eu não posso avançar o sinal e dar mais detalhes para você. Tem mais detalhes, mas isso vai ficar para depois. A coisa é séria. Ou seja, a verdade brotou, os homens que abraçarem a verdade se salvará. E quem continuar na mentira vai para um outro processo. Sai do corpo carnal, fica aqui embaixo mesmo, num outro sistema, pagando o que fizeram de errado para depois ter uma nova chance, como está no vídeo, um paraíso na terra. Não quero ser enfadonho, quero deixar vocês o meu sincero abraço, o abraço da Sara e dos demais que aqui estão. E assim seja. Tem alguma coisa a relatar, Sara? Não, eu estou alegre, satisfeita de saber aquilo que eu teve uma vez quando o Juarez falou sobre mim, eu disse, essa mulher é a mulher mais polêmica que existe no mundo. Eu chorei de tristeza por ser Sara. Quando eu estava ali chorando, numa madrugada, eu senti que não era nada daquilo que estavam falando. Eu louvo a Yahweh por sua grande bondade, esclarecer tudo. Que não fui eu que desmoronei aqui o sistema. Foi quem veio com quem já é caído, que é Rassatã. Então, Rassatã veio caído e trouxe uma turma caída. Aqui eu tinha que passar pelo que passei, que eu acho que vocês entenderam. Olha, e vamos avante. No verdadeiro reino de Yahweh não pode haver maldade. No reino de Yahweh não pode haver perversidade. Esse negócio dos animais comer uns aos outros, os homens matando os animais para comer, isso tem que acabar. Os homens não foram feitos para alimentar de carne. Não. Os homens foram feitos para viver num gozo e numa tranquilidade, alimentando de um alimento perfeito. Eu conheço. Mas deixa o tempo passar e vou provar para vocês que eu vou sair dessa alimentação suja e ingressar no alimento verdadeiro. Porém, eu tenho que ir com calma, porque eu não quero estragar as coisas, né, Sara? Uma coisa que eu vou falar. Eu percebi que aqueles que mais se sujaram é o que mais Satanás mexe com a massa. Isso. É isso. O homem, ainda que ele esteja fora dos conhecimentos verdadeiros,
mas pode ver que tem homens que estão fora tem homens que estão fora dos verdadeiros ensinamentos, mas não são maldosos. Eles são tranquilos, gostam de tratar as pessoas bem, não é de estar fazendo tempestade, não é de estar fazendo fofoca, fuxico, contendas, né? E essas pessoas é que Yahweh vai levantar. Primeiro, os fofoqueiros, os que andam fazendo barracos, coisas terríveis, matando, roubando e tal, vão ter que pagar tudo que estão fazendo de errado no futuro. Isso não tem meio termo. Posso falar outra coisa? Sim. Se alguém aqui no nosso meio não consegue se alegrar quando o pai olhar assim e dizer: oi, irmão Ademir, estou me agradando de você. Você tá, viu? Se um de vocês aqui tomar um choque com isso e se sentir mal, você está longe de algo. É inveja, não pode existir inveja em nosso meio. Não pode existir isso no nosso meio. Nós temos que ser tranquilos, zelosos de boas obras. Colocaram na Bíblia uma passagem que uma certa feita, Yahushua chamou os seus lá, e lá colocaram que a um ele deu 1 talento, outro ele deu 2 talentos, outro ele deu 5 talentos. Aí o que recebeu 1 talento, o que recebeu 2 talentos, fez dobrar. Trabalhou e aquilo aumentou. O que recebeu 5 talentos, da mesma forma. O que recebeu só 1, enterrou na areia. E depois, quando veio a cobrança, isso é uma parábola. Então, vem cá, mas por que você enterrou? Você não podia ter trabalhado? Ou seja, ele não conformou com o pouco que foi dado a ele. Porém, ao dar a cada um de acordo, ele quer dar. Por essa história de talento está errado. Eu não quero talento, eu quero estar rápido, veloz. E ao não dar talento, ele dá coisas boas para nós. Porém, um ele dá uma proporção, o outro ele dá outra proporção. Uma ele dá numa altura, outra ele dá numa mais elevada. Vamos conformar com aquilo que Yahweh nos deu e ficar satisfeito, né? Já falou dos talentos? Ontem nós estávamos ali sentados. Aí o Dani chegou, estava Lois, Rafinha. Eu peguei umas pedrinhas, coloquei bem pequenininha na mão de Rafinha. Coloquei 7 na mão de um, 3 na mão de outro, 4 na mão de outro. Se esse cidadão chegou e achou por bem, gostou de vocês, achou por bem fazer isso. Você que pegou a pequenininha, você fazer, que tristeza, ele só me deu isso. E você fazer que aquilo não prospere. Você sentiu lixo. Você não vai agradar ele no pouco, então por que você agradará ele no muito? É assim mesmo. Eu quero deixar aos irmãos, às irmãs, nas redes sociais que estão me seguindo, no Brasil e nos demais países, um abraço meu, da Sara e dos demais irmãos que aqui estão. Que assim seja! Que assim seja! Vamos avante, e Yahweh cuidará de cada um de nós. Que assim seja!